Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. O capítulo é o 1. Estamos lendo esse capítulo há uma semana, com alegria no coração. E hoje eu quero, encerrando esse mês de março, pelo menos em termos de culto, nós estamos encerrando. É um mês de celebração, não é, daquilo que Deus tem feito no universo feminino. Nós dedicamos o mês de março para semear na singularidade feminina, investirmos nas mulheres que Deus tem nos permitido, nossas filhas, nossas esposas, nossas mães. E nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as mulheres dessa casa, por todas as irmãs, por todas aquelas que têm vivido debaixo da potente mão do Eterno, aquilo que Ele tem planejado para todos nós. Eu louvo a Deus e eu oro a Deus para que nós saibamos respeitar as mulheres, honrar as nossas mulheres, como o apóstolo Pedro nos ordenou, porque ele disse para nós que disso depende o sucesso das nossas orações. Então nós precisamos respeitar nossas mulheres como vaso mais frágil, e a igreja precisa aprender a respeitar as mulheres como um todo, e nós não podemos deixar de lembrar e incentivar isso. Por isso, o mês de março todo foi dedicado à singularidade feminina, e eu quero parabenizar a todas as mulheres por tudo que representam para todos nós. E eu termino esse mês falando sobre uma mulher, Isabel. Tive a oportunidade de falar sobre ela durante a semana, mas quero concluir mais uma vez falando sobre essa mulher. Primeiro capítulo do livro de Lucas, o versículo é o 13 e a sequência. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa terá um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, e os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Obrigado, Senhor. É a tua palavra. Fala conosco e daremos a ti a honra, a glória e o louvor que a ti pertencem eternamente. Amém. Graças a Deus. Tome o teu lugar. Eu disse isso na semana passada e vou repetir. Por favor, não se locomova durante a palavra. Por favor. Eu sei que você consegue suportar até o término do culto. Então nós precisamos reverentemente ouvir a palavra, respeitando os amados que estão no templo.
e ao terminar a palavra, nós oramos. Também não é a hora de você levantar. A hora de você sair do templo é na bênção apostólica. Então, por favor, não se locomova durante a ministração da palavra. Dito isso, você já conhece a história. Está me ouvindo repetir essa história a semana inteira? Então, já leu esse texto também? Você já conhece o contexto? Um casal de obreiros, sacerdotes, filhos de sacerdote, ela filha de sacerdote, um casal abençoado, um casal crente, um casal crente. Quantos casais crentes tem aqui? Digam amém. Amém. Pensei que tinha mais, né? Mas enfim, quantos casais crentes tem aqui? Digam amém. Está melhorando. Casal crente. Crente desses que dá orgulho, né? De ter na igreja. Casal abençoado. E um belo dia, quando Zacarias vai ao templo para oficiar, o anjo Gabriel se apresenta a ele e diz para ele que a esposa dele teria um filho e eles deveriam colocar o nome do garoto de João. Zacarias, obviamente, ficou com medo do anjo e preocupado com aquela mensagem. E olha como somos nós os crentes. O texto infere e deixa para nós uma margem grande para nós entendermos isso, que Zacarias orava por isso. Assim como Isabel também. E agora o anjo vem e diz: filho, Deus ouviu a tua oração. Aí ele pega e diz assim para o anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? O anjo dá uma carteirada nele. Você já leu o texto? Você sabe com quem está falando, filho? Sou Gabriel. E aí, diz para ele: porque você duvidou, vai ficar sem falar. Até a criança nascer, tu não fala nada mais. Quando ele sai dali, as pessoas estão aflitas, porque ele está demorando muito. Quando ele sai, não fala nada. E aí as pessoas então entendem: esse cara teve uma visão tremenda lá dentro, que perdeu até a voz, de tão emocionado que ele ficou. E na verdade não era isso. O anjo sentenciou ele porque ele não creu em primeira mão no que o anjo disse. Mas ele vai para casa, não conta para Isabel porque ele não tem voz. Provavelmente ele partilha com Isabel ou não, não sei. Mas daqui a pouco, a Bíblia diz que na sequência Isabel aparece grávida. E isso é um espanto. É porque eu não contei essa parte. Os dois já são muito velhos. Isabel toma um susto, parece grávida. E aí fica aquela coisa: meu Deus, e agora? E a Bíblia diz para nós, e não é à toa que Lucas fala isso. Lucas é um médico, ele conhece essas questões. Isabel fica trancada dentro de casa 5 meses. Nós já especulamos sobre isso. Talvez vergonha, medo, não sei. Mas ela não sai de casa durante 5 meses. Eles moram numa área montanhosa, uma área bem distante, bem afastada. Isabel fica ali. E aí, nesse meio termo, Maria recebe a visita de um anjo, que é o mesmo anjo, que conversa com Maria e diz para ela que ela também vai engravidar. Só que agora o problema piora, porque se Isabel é velha, já sei, os irmãos não gostam que eu fale velha, né? Mas a Bíblia fala velha. Aliás, a Bíblia fala muito velha. Então eu vou usar idosa, tá bom? Se Isabel é idosa, Maria é virgem. Não é nem casada. E aí o Gabriel fala assim: você vai ter um bebê. Ela fala: como assim? Aí não. Eu nunca tive com ninguém, nunca me relacionei com homem algum. E o anjo fala para ela assim: mas o que está em ti é obra do Espírito Santo. E, só para você ter uma ideia, Isabel também está grávida. Então o anjo dá uma informação que ninguém tem.
não chega a ser uma fofoca, mas o anjo dá informação para Maria de que Isabel, que é sua parenta, que mora lá nas montanhas, também está grávida. E ela já está grávida de 5 meses. Maria, então, sai dali e vai visitar Isabel, para saber que história é essa. Afinal de contas, qual é a mulher que vai aguentar? Eu ia falar um babado desse, mas aí aqui não cabe, né, amados? Maria vai lá visitar Isabel. Por que Maria foi visitar Isabel? Para saber da história, óbvio. Ninguém sabe disso. O anjo deu a notícia para ela em primeira mão e ela vai lá conferir. E chega lá, ela realmente está grávida. E quando Maria chega e grita na porta, ela não viu Isabel ainda. Mas ela chama Isabel. Isabel! E quando ela chama Isabel, no ventre de Isabel há um reboliço. Porque o garoto que já está com 5 meses é pentecostal. É crente da Assembleia de Deus. Não, brincadeira. Ele é pentecostal. E ele já salta no ventre. E aí Isabel recebe Maria e a cumprimenta como agraciada. Porque Isabel também já sabe que Maria está grávida. É um negócio do Espírito. Ninguém sabia de nada e agora todo mundo sabe de tudo. Maria já sabe que Isabel está grávida e Isabel sabe que Maria está grávida. E Isabel, que é crente, vocês não podem esquecer disso, já profetiza para ela: salve a agraciada do Senhor. Que alegria receber na minha casa a mãe do meu Salvador. Olha que coisa maravilhosa. E aí, conclusão, muita conversa. Esse papo rendeu 3 meses. Se a gente achava que aquelas irmãs que ficam ali na porta da igreja conversando depois do culto já conversam bastante, esse papo aqui é muito melhor. 3 meses essa conversa aqui. Sim, é o que a Bíblia diz. Eu não estou ferindo o texto. Maria fica lá 3 meses com Isabel. Essa é uma história muito interessante. Camila Barros pregou esse texto. Eu recomendo você ouvir essa palavra pregada pela Camila. Pastora Camila Barros. Não é nem minha amiguinha, nem nada. Maria fica lá. E aí Maria vem embora. Passado o tempo, nasce o menino. O nome dele é João. E quando ele nasce, Isabel canta uma canção. Porque Isabel tem uma palavra. E ela está gerando alguém que é poderoso em Deus. Porque a palavra de Deus para Zacarias, e eu descubro isso lendo esse texto, que a história toda não é sobre Zacarias e Isabel. E a gente ficou a semana inteira aqui, assim, abismados e entusiasmados, admirados desse casal abençoado. Mas eu descubro que nada aqui tem a ver com Isabel, nem com Zacarias. Eles são só os instrumentos usados por Deus para algo que Deus estava planejando, que era muito maior do que Zacarias e Isabel. Eles são apenas os instrumentos de Deus para algo tremendo, poderoso que está acontecendo. E às vezes, irmãos, nós passamos pelo anonimato e nós vivemos o anonimato e achamos que Deus nunca tem nada com a gente, que Deus não faz nada. Mas qual é o grande milagre de engravidar? E às vezes você olha e pensa: puxa, Deus fez um grande milagre na vida de Isabel. Mas isso é fichinha, porque Isabel é apenas o ventre que Deus encontrou para revolucionar a história da época. Essa criança nasce. E logo depois, o nascimento do Senhor Jesus também acontece. Nós conhecemos a história. Obviamente, João, ele vem primeiro. E ele começa a pregar primeiro que Jesus. E ele começa a pregar e anunciar, dizendo que após ele viria um, que esse sim, era o enviado, o Messias. E ele batizaria o povo com o Espírito Santo. Mas a pregação de João é uma pregação muito forte, cumprindo a palavra
que Deus deu a Zacarias. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ver o discurso de João. E aí a gente vai entender por que Isabel nessa história. Quando a gente vê João pregando, ele aparece do nada, no deserto, porque ele era um essênio. A família morava já numa área distante, ele era um essênio, morava no deserto. E ele aparece no deserto pregando. E a palavra desse rapaz era uma palavra assim tão doce, tão assim, tranquila, que a Bíblia diz que as pessoas afluíam para o deserto para ouvir a palavra de João Batista. Só para você ter uma ideia, eu vou falar sobre a palavra dele já, mas só para introduzir. Raça de víboras, serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Era assim que ele iniciava o discurso dele. E ia todo mundo para ouvir. E aí, o versículo 15 do capítulo 3, que eu vou ler para você já, diz que, enquanto João está pregando, uma palavra contundente, uma coisa forte, a Bíblia diz que a esperança do povo começa a renascer. Então, eu louvo a Deus pela vida de Isabel, mas me perdoe, irmã Isabel, você é só um instrumento que carrega algo muito maior. Você é um canal de Deus que carrega algo muito maior. Quantas mulheres de Deus tem aqui hoje? Levanta a mão em nome de Jesus. E eu vim aqui hoje para profetizar. Eu vim dizer para você, mulher, que você é alguém que carrega um tremendo projeto de Deus. E eu me atrevi a dar um tema para essa mensagem. E o tema é esse: Isabel. Isabel. Tem aí o tema? Olha lá. Isabel. E algumas pessoas perguntam, mas quem é Isabel? Qual é a profissão? A irmã Leila pregou aqui semana passada, e eu vou usar um pouco da palavra dela. O que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Isabel tem uma profissão. Qual é? Pode ser melhor, né, irmã? Isso é uma profissão tremenda. Qual é a profissão de Isabel? É o chamado de Isabel. É o ministério de Isabel. Gestora de grandes projetos. Isabel viveu uma vida inteira como uma serva do Senhor. Uma mulher que tinha um ministério forte. Algo tremendo, que ela ajudava as pessoas. Mas Isabel não sabia que ela carregava dentro de si uma marca do eterno, que ela carregava em si um plano divino, um plano eterno, e um grande projeto de Deus estava sendo gestado na vida de Zacarias e de Isabel. Queria que você me ajudasse a pregar e falasse para esse irmão, para essa irmã assim: em você tem muito mais do que você imagina. Você representa muito mais, irmão. Você representa muito mais, irmã. Você é muito mais para Deus do que você imagina. O que Deus está fazendo ou pensando em fazer através da sua vida é muito mais do que você pode imaginar. Porque o próprio Paulo escreve isso: pois aquele que é poderoso para fazer tudo muito, muito, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja para todo sempre. Você pode levantar a tua mão, dizer glória a Deus e aplaudir a esse Deus. Aleluia! Na verdade, a história é João, não é Isabel e Zacarias. E me deixe pensar isso contigo. Esse texto, ele tem pelo menos essa parte do texto, mas 3 verdades tremendas e maravilhosas que eu quero compartilhar contigo hoje. Número 1, a aparente demora de Deus é o tempo necessário para o alinhamento do Cronos e do Kairos. Preciso que você entenda isso hoje, em nome de Jesus. Zacarias, ele não fala para ninguém.
crente maravilhoso. Isabel, uma crente maravilhosa. Gente de um testemunho acima de qualquer suspeita. Gente que estava na igreja servindo a Deus, oficiando. Zacarias no seu trabalho, no templo, servindo a Deus. Isabel servia a Deus com as mulheres, com as filhas de Abraão. Era uma mulher que estava fazendo sempre boas obras. Então ela na igreja, todo mundo via Isabel sorrindo, todo mundo via Isabel trabalhando, todo mundo via Isabel cantando. Ninguém imaginava que dentro de Isabel tinha uma aspiração, tinha um desejo, tinha uma frustração, tinha um sentimento, porque Isabel, ela só revela isso depois que ela engravida, ou melhor, depois que a criança nasce. Isabel declara agora, depois de tudo, que o Senhor tirou dela aquele sentimento de desprezo que ela sentia. Então, Isabel passou a vida inteira se sentindo desprezada, porque não podia engravidar, porque era estéril. Zacarias passa a vida inteira orando por sua mulher e por ele, que não podem segurar nos braços um filho, mas eles nunca disseram isso para ninguém. Eles falam com o Senhor. O Instagram nunca viu uma frase de Zacarias ou de Isabel dizendo: Deus me deixou, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Ninguém nunca ouviu uma palavra deles reclamando do Senhor, qualquer que seja a situação, porque eles oravam, mas oravam a Deus. E aparentemente, Deus estava demorando muito a trazer uma resposta. Porque nós somos assim, e é natural que sintamos isso. Meu Deus, eu oro há tanto tempo, e eu não tenho uma resposta de Deus ainda. Mas eu preciso te dizer hoje, que Deus não gasta o tempo dele satisfazendo os nossos anseios. Me permita se eu vou te ferir um pouquinho, mas Deus não está nem aí para o nosso choro, para o nosso mimimi, sabe? Às vezes a gente faz essas coisinhas assim, fica meio sensível. Pastor, hoje eu estou para baixo. Por quê? Porque Deus não fala nada. Aí tem crente que fica meio para baixo, fica chorando. Deus não está nem aí para você. Sinceramente, para esse mimimi, não, esquece. Como é que você sabe disso? Ana, 11 anos. 11 anos, chorando e se lamentando, sem comer. 11 anos. O que adiantou? Nada. Porque Deus não se sensibiliza com esse choro melodramático que eu e você fazemos. Deus não liga para isso. O que Deus está olhando para mim e para você é dizendo o seguinte, enquanto não chegar a hora, não acontece nada. E você pode chorar, você pode espernear, você pode pular, você pode mudar de igreja, você pode fazer o que você quiser. Mas o Eterno não está no trono, ele diz assim, enquanto não chegar a hora, não acontece nada. Nada. Pastor, então eu vou parar de orar. Se eu fosse você, eu não pararia não. Porque é a tua oração que mantém isso no radar de Deus. Se você para de orar, isso sai do radar do Senhor. É só isso. Então, assim, teu pedido está numa fila, vamos hipoteticamente. Está numa fila. E de vez em quando Deus olha para ele. Não está no tempo ainda. É como o padeiro fazendo pão. Está lá tudo no forno. De vez em quando ele vai lá, dá uma olhadinha no vidro. Está na hora não. Quem já foi na padaria? Eu já fui várias vezes. E o padeiro fala assim para mim, 5 minutos. Beleza? Aí eu, relógio. Deu 5 minutos, eu volto. E aí? Ele falou, 5 minutos. Mas o senhor falou 5 minutos. 5 minutos. Entendi. E eu volto. 5 minutos. Na verdade, ele está me enganando. Porque ele sabe que o senhor vai estar pronto daqui a 15 minutos. Mas ele fala isso para eu parar de ficar perturbando ele. Deus não faz isso. Deus não fala nada. Amém? Deus poderia falar assim, igual o padeiro poderia falar, 15 minutos, irmão. Aí você fala, 15 minutos, duvido, vou embora, vou comprar em outra padaria. Ou desiste do pão.
Mas ele fala 5 minutos, porque ele sabe que você vai ficar lá esperando. Então fica tranquilo, quando o padeiro fala 5 minutos, é 5, mais 5, mais 5, mais 5, até o pão ficar pronto. Ele só vai tirar o pão do forno quando estiver pronto. Amém? Só que Deus não fala nada. Ele só deixa você orando. Se parar de orar, sai da fila. Enquanto você está orando, está registrado. E ele de vez em quando olha. Não está pronto? Mas essa demora de Deus, não é que ele não está atento para nós, que ele não cuida de nós, que ele não nos ama. Não, é porque para Deus é importante que os 2 relógios se alinhem. É o nosso relógio, o nosso Cronos, o nosso relógio e o relógio dele. Então Deus tem um relógio que está correndo. Deus tem um tempo que está correndo. Ele tem um caminhar que está andando. Deus tem um plano que está em andamento. E enquanto tudo que ele está pensando não coincidir com o que você está querendo, ele não vai fazer nada. Mas a boa notícia é, está tudo no radar do Senhor. Se você não desistir, se você não abandonar, se você não parar, vai chegar a hora em que o Cronos e o Kairos de Deus vão se juntarem, e quando isso se juntar, é hora de viver milagres. É hora do sobrenatural acontecer. Então deixa eu contar isso para você agora, porque agora eu sei o que está acontecendo. Na verdade, Deus está olhando do céu para a terra, e tem 400 anos que a manifestação profética não se revela na terra. Israel está vivendo há 400 anos sem a manifestação profética da palavra de Deus. Tem Deus na terra, tem Deus se manifestando a um e a outro, mas a manifestação profética está silenciada. É o que nós chamamos de período interbíblico, quando Malaquias faz a última pregação, e ele diz assim, ó, fiquem tranquilos, porque em breve Deus vai levantar Elias. Lembram disso? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Já leu esse texto da Bíblia? Deveria ter lido. 400 anos desde que Malaquias falou essa palavra. Nenhuma manifestação profética. Deus está de olho na terra, buscando alguém. Buscando alguém que ele possa levantar no espírito de Elias. Deus está de olho buscando um profeta que se levante, mas tem que ser no espírito de Elias. Por que no espírito de Elias? Vai ler a história do Elias, você vai entender por que Deus quer alguém no espírito de Elias. Porque se viesse alguém mais ou menos, não serviria. Tem que ser no espírito de Elias. Quem conhece o Elias sabe o que Deus está falando. E aí, Deus busca alguém. Deus procura alguém. E não tem esse profeta. Porque os profetas dessa época, eles estão vendidos para a política. Os profetas dessa época estão vendidos pelo dinheiro que entra no templo. Os profetas dessa época, alguns abandonaram o templo, estão cuidando dos próprios negócios, estão construindo casas para si, estão cuidando da sua própria coisa, da sua própria vida. O templo está entregue, a corrupção tomou conta do templo, as coisas estão acontecendo, tem gente vendendo a oferta dentro do templo, tem gente negociando no templo, e os profetas, os sacerdotes estão todos contaminados, e Deus está olhando e dizendo, eu preciso de alguém, eu preciso levantar um homem que se levante, mas tem que ser alguém no espírito do Elias. Porque esses que estão aí já não me servem mais. Deus busca alguém, não tem ninguém, e ele diz, então vai ter que nascer alguém para fazer isso. Mas vai nascer de quem? Tem que ser alguém que nasça com sangue nos olhos.
E Deus procura agora um ventre. E na verdade, Deus está procurando há muito tempo um ventre. E aí que entra o Zacarias e a Isabel. E Deus está olhando e falando, será que esse casal vai servir? Porque tem que ser um casal, tem que ser gente séria, tem que ser gente comprometida, tem que ser gente que não esteja vendida para o sistema, tem que ter gente que não está de qualquer maneira, e Deus está de olho. E aí eu entendo, aqui sou eu, não mais a palavra, que esses 40 e tantos anos são Deus olhando e pensando se pode ou não confiar no casal. Então eu tenho uma palavra também para te dizer hoje. Deus está vendo se dá para confiar isso a você. Zacarias só quer um filho. Amém? Isabel só quer um filho. Amém? Um filho, um filhinho, um garotinho, para dar o nome de Zacarias Júnior. Só isso que eles querem. Menininho para correr na igreja, para brincar com os primos. Só isso que eles querem. Mas Deus está pensando coisas muito maiores. Deus está pensando coisas muito maiores. E por isso a demora. Será que eu posso confiar? Será que eu posso entregar essa missão para eles? Será que eles são o casal ideal? E Deus está pensando, 40 anos, para Deus ter certeza que é eles. Então, na verdade, não é a questão de dar um filho para Zacarias e Isabel, porque isso Deus pode fazer a qualquer momento, com qualquer um. Mas a questão não é satisfazer o desejo de Zacarias e Isabel, e sim se eles vão corresponder ao propósito do eterno. Porque o que Deus quer é que alguém gere o João. João Elias deveria ser o nome dele. O que Deus quer é alguém que consiga trabalhar com o propósito do eterno. E aí então chega o tempo que ele diz, posso confiar. Eu posso acreditar, posso confiar neles. E aí Deus está buscando um casal, encontra Zacarias e Isabel. E aí Deus diz, então vai ser eles mesmos. Chama o Zacarias para o templo, porque tudo aquilo ali de Zacarias ser sorteado, aquela história toda, lembra? É Deus. O sorteio de Zacarias é Deus. Quem levou Zacarias para o templo? O Senhor. E aí eu não tenho acesso à conversa toda, e naquele dia eu vou saber, vou pegar a fita para ver, e Deus falando para o Zacarias assim, Zacarias, foi eu que te trouxe aqui nessa noite, porque eu queria trocar uma ideia contigo, eu queria falar com você sobre um projeto que eu tenho. Eu preciso de um menino, e você e a tua esposa foram escolhidos para gerarem essa criança. Essa foi a conversa do anjo com o Zacarias. O Zacarias está atônito, mas isso era o que Deus estava dizendo para eles. E então, Isabel engravida. A segunda verdade que esse texto dá para mim, é que Deus dá a planta do que ele vai fazer. Você entende isso? No recado de Deus para o Zacarias, ele diz tudo, olha aqui, tua mulher vai engravidar, mas o menino é meu. Eu vou fazer, mas é para mim. E essa é a questão. Eu vou dar, mas presta muita atenção. Isso aqui é coisa minha. O que ela vai gerar é obra minha. Esse garoto é um nazireu. Ele não bebe cerveja, ele não bebe vinho, ele não corta o cabelo. Esse garoto não anda em qualquer lugar. Esse menino não se entuma com qualquer um. Esse garoto não se mistura. Esse menino vai ter que ser criado à minha moda, porque eu tenho uma obra na vida dele. Esse menino aqui, ele vai ser um grande homem, ele vai ser um profeta, ele será levantado para converter o coração dos filhos aos pais
e o coração dos pais aos filhos. Ele vai levar Israel de volta ao Senhor. Ele vai fazer uma revolução no meio do meu povo. Isso é coisa séria. Vou te confiar um propósito. Vou te confiar um projeto. E você precisa caminhar comigo. E aí, eu descubro que, Leila falou isso aqui semana passada, muitas mulheres, como Isabel, mas eu sou só mãe. Mãe? Não. Você tem que entender isso. Isabel podia ficar com esse discurso. O Senhor me deu um filhinho. O Senhor me deu um garotinho. Que coisa linda, agora eu estou grávida. Que coisa maravilhosa. O Senhor vai me dar um menino, porque o nome dele vai ser João. Foi Deus que falou. E eu estou feliz. Não é bem assim não. Você agora é gestora de um propósito. Você é gestora de um projeto divino. Então você tem uma grande responsabilidade. Leia isso comigo. 1, 2 e... Isabel sabe disso. E aí Isabel e Zacarias começam. Esse garoto é batizado com o Espírito Santo no ventre, irmãos. Tem noção do que é isso? É Isabel todo dia aqui, ó. Isabel e Zacarias, em nome do Senhor, receba. Tu vai ser um grande homem. Receba, você é um projeto de Deus. Receba o Espírito Santo, receba a unção. João foi cheio do Espírito Santo no ventre. Isso é responsabilidade. Aí eu vejo Zacarias. Por que tinha que ser o Zacarias? Por que tinha que ser a Isabel? É gente crente, é gente que leva a sério. E aí todos os dias, vem cá minha filha, vamos orar por esse menino aí. Que esse menino tem que ser cheio de Deus. Esse menino tem que ser cheio do Espírito. Esse menino, tu já não bebe mais vinho, tu não bebe mais nada, porque esse menino aí, ele é nazireu. Então a mãe já não bebe nada mais, porque a criança é nazireu de Deus. O projeto já começa no ventre. Tem gente que leva isso de qualquer maneira. Tem gente que leva isso na brincadeira. Mas Isabel levou isso a sério. E eu vejo Isabel, irmãos, e Zacarias, gerando esse menino, gestando e falando e conversando. E eu sei como isso é poderoso. Eu tenho 2 filhos. E eu sei bem como isso faz diferença. Meu primeiro filho, só para você ter uma ideia. Meu primeiro filho, durante toda a gestação dele, a Marta só ouvia música clássica. Só música clássica. Nasceu o primeiro filho. No segundo, eu estava numa vibe de funk. E eu via remix, funk, direto. E aí você sabe quem é o segundo filho. Então assim, eu sei a diferença que isso faz. Então, o que você fala para o que está no ventre, o que você faz com o que está no teu ventre, faz toda a diferença. E eu não estou falando só de filho biológico, eu estou falando de projetos, eu estou falando de planos, eu estou falando de propósitos. Deus te incumbiu de um propósito extraordinário. Você precisa entender isso. Que está em mim não é algo comum. Se é de Deus, essa empresa, esse emprego, esse filho, esse trabalho, isso aqui que eu faço é Deus. Deus está nesse negócio. Isso aqui não é algo comum. Isso é um projeto de Deus. Isso é um plano de Deus. É um propósito do eterno. Eu preciso cuidar disso. Isabel me ensina que não é sobre dinheiro ou sobre fama. Os profetas da época estão corrompidos pelo dinheiro, estão corrompidos pelo desejo da fama, mas não é sobre fama e não é sobre dinheiro, é algo muito maior. É sobre transformação de uma geração inteira, é sobre uma mudança radical no sistema que está em andamento. Deus deseja muito mais, Deus deseja algo sobrenatural. E aí eu aprendo com o salmista no Salmo 127, o verso 4, quando o salmista diz: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um
soldado. E aí eu entendo que as coisas que Deus nos confia, os projetos que Deus nos confia, os filhos que Deus nos confia, não são meramente para nós nos deleitarmos, mas eles são flechas. Tudo que Deus nos permite são flechas que serão lançadas para alcançarem as próximas gerações, para alcançarem outros povos. Então, meu irmão, presta muita atenção. O lugar onde você trabalha, o emprego que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, o talento que Ele te deu, tudo isso faz parte do propósito do Eterno para as próximas gerações. Nós precisamos entender isso e parar de brincar com o Senhor. Isabel, ela entende isso. Isso aqui não é brincadeira não, isso é um investimento. Isso aqui é algo do Eterno. Isso aqui é uma bomba atômica. Isso é uma dinamite. Isso aqui é nitroglicerina. Está sendo gerado. E a prova disso é que quando Maria chega, esse menino se manifesta dentro do ventre. E esse ventre, ele usa Maria, revelando que... Ele usa Isabel, revelando que Maria está grávida. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Meu irmão, se o que você faz não tem a ação do Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Se o que você anda fazendo não tem a interação, não tem o agir do Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Então presta atenção, Deus deseja usar tudo isso que Ele colocou na tua mão para algo muito maior. Quem concorda comigo, diga amém. Terceira coisa que esse texto me mostra. O que Deus reservou para mim e para você é algo que vai trazer esperança. E aí isso aqui está personificado na vida desse garoto. Ele nasce, cresce. Eu fico imaginando a criação desse menino. Ele começa a pregar mais ou menos com 29, 30 anos. Porque ele está pregando quando Jesus chega. Ele apresenta Jesus. Então, eu imagino que João Batista começou ali, 29 e meio, é o tempo que ele começou a pregar. O que Isabel e Zacarias fazem com esse menino durante esse tempo? Forjado no fogo. Isso aqui é forjado na prensa. Isso aqui é coisa séria. Então, eu fico pensando em tudo que esse casal fez com essa criança, até chegar a hora de soltá-lo. E aí eu penso na flecha, porque a flecha, para você que conhece, ou para você que não conhece, todo flecheiro, ele precisa ter um bom arco e boas flechas. E existem 3 tempos para um flecheiro. Número 1 é retesar, é puxar. Então quem tem um projeto de Deus na mão, estica o máximo que pode. Porque o negócio que você tem é de Deus. Amém? Então você força o máximo que pode. E aí é por isso que nós somos os mais exigentes com os nossos filhos, com os nossos negócios, com o dinheiro que Deus nos dá, com o trabalho que Deus nos deu. Nós somos Caxias, sim, porque nós sabemos o que Deus colocou na nossa mão. E nós entendemos a responsabilidade que nós temos. Tem gente que leva a vida na flauta, mas nós não. Nós sabemos o que Deus colocou nas nossas mãos. Por essa razão, a gente puxa, a gente cobra, a gente leva a sério. Segundo, o flecheiro aprende a direcionar. Uma flecha bem entesada, sem direção, não vale nada. Então a gente aprende a direcionar. A gente aprende a saber para onde vai, para onde a nossa flecha vai. Você não pode ficar perdendo tempo. Tem gente que é muito rígido, é muito exigente, mas não sabe para onde está indo, não sabe para onde vai lançar a flecha. Você precisa saber o que você tem na mão. Pastor, eu não sei ainda, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei, gente que é muito fiel a Deus, mas não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei para onde eu vou. Você tem que saber, amados, você tem que direcionar a vida, é para lá que Deus me quer, é aqui o caminho. E eu fico imaginando Zacarias com esse menino. Pai, vou jogar bola. Não vai não. Pai, vou jogar bola com meus amigos. Não vai não. Por que eu não posso ir? Porque tu é um nazireu.
E tu não vai se misturar com essa garotada que fica jogando, ficar falando palavrão no meio da rua, não. Pai, vou soltar pipa ali com os amiguinhos. Não vai, não. Por quê? Porque tu é um nazireu. Poxa, pai, eu queria ir no baile. Não vai mesmo. Porque tu é um nazireu. E tu tem que ser levado a sério. Você é um homem de Deus. E aí, mentirinha, a primeira mentirinha de João. Deve ter tido. Toda criança já nasce com o espírito da mentira enrustido. Apesar de ser cheio do Espírito Santo, já nasce com isso. E aí Zacarias tira. Volta, fala a verdade. Porque Zacarias também tem revelação, amém? Tu não pode mentir, tu não pode enganar, tu não pode fazer nada errado. Tu tem que andar na linha. Mas por que eu sou assim, tão diferente dos outros? Porque tu é nazireu. Ah, fala isso para esse irmão aí, fala em nome de Jesus. Sabe por que tu tem que andar na linha, irmão? Sabe por que para você é mais difícil? Tu sabe por que para você é muito mais complicado? Porque você é um nazireu. E nazireu não anda metido com bobagens. E aí o garoto chega aos 30, sei lá, 29, 30 anos. E aí ele começa, põe para mim, Lucas capítulo 3, isso aqui é lindo demais. Na verdade, não sei se é Lucas, capítulo 3. Põe o 3. Lucas 3, pode pôr na Bíblia, porque eu vou ler vários versículos. Lucas capítulo 3. As multidões, versículo 7. As multidões iam se encontrar com João. Ó, presta atenção nisso. Ele está no deserto. E as multidões iam para se encontrar com ele, para serem batizadas por ele. Aí eles diziam, você tem que ler isso comigo, mas lê com força, lê como está na Bíblia. Aí João, a rapaziada ia lá para se encontrar com ele, para se batizar. Olha como é que ele tratava a galerinha. Vamos lá, 1, 2 e... Não, isso aí está muito Nutelinha. Vamos de novo, 1, 2 e... 8, vai. Dá uma pausa aí. Sabe o que ele está falando? Não vem com essa conversinha fiada para cima de mim, não. De dizer que, mas eu sou filho de Abraão. E o que importa isso? Deus pode fazer essas pedras aí de filhos de Abraão também. Vocês são raça de víboras, desobedientes, gente corrupta, gente que está andando fora da vontade do Senhor. Ou vocês se arrependem, ou Deus vai trazer castigo. Se é o garoto, se é um menino de 29 anos, continua. Vai lá, versículo 9. 1, 2 e... isso aqui é lindo demais. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Dá uma pausa, olha para o teu pé aí, amado. Avisa o teu irmão aí, tem um machado no teu pé. E eu não estou brincando, não. Diz para ele ou para ela, tem um machado no teu pé. Abre o olho. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e lançada no fogo. Esse é o garotinho. Esse é o garoto João, que foi aqui, ó, gerado no ventre, no fogo, gerado na unção. Não tem brincadeira. É o espírito de Elias. Lembra que eu falei para você do espírito de Elias? Aqui o espírito de Elias. É isso aqui. É esse Elias aqui que um dia foi lá, falou assim, chama esse negócio de Acabe aí. Vem cá, Acabe. Ouve aqui que eu estou te falando. A partir de hoje, não chove mais aqui e não cai nem orvalho, porque eu estou falando. É esse espírito aqui. Vai, 10. Começou a melhorar. Estão me levando a sério. Estão entendendo o que eu estou falando. Então agora eu vou explicar. Porque quando a palavra se manifesta, o temor cai sobre o povo. Quando a palavra do Eterno vem, o temor cai sobre o povo. E aí esse povo começa, calma aí. Não. Então me diz o que eu tenho que fazer. Vamos lá, 11.
Segue. Quatorze. Agora olha o que acontece no versículo 15. Agora dá para ler de verdade? 1, 2 e... Esse era o grande propósito do Eterno. Trazer alguém que trouxesse o povo de volta para a presença do Eterno. Quando é que a esperança começa a aumentar? Quando a palavra profética é liberada do altar. A esperança começa a voltar quando a palavra de Deus é ministrada com ousadia e com verdade. A esperança começa a voltar quando o pecado é denunciado, quando o erro é denunciado e o Espírito de Deus se manifesta trazendo temor no meio do povo. Enquanto o povo está de conversinha fiada, fazendo show no templo, roubando o dinheiro dos outros, tirando a alegria do povo, vendendo ofertas, vendendo indulgências, Deus está longe. Mas Deus buscava um profeta. No teu ventre tem um propósito de Deus. No teu ventre tem um propósito de Deus. E Deus deseja te usar. O que o povo começou a pensar? Que talvez ele fosse o quê? Não. Isso aqui é um comedor de gafanhoto. E eu ouvi uma coisa essa semana muito interessante. Esse cara ele é tão Elias, que os agricultores, esse é um rapaz que vive na terra, amém? Os agricultores morrem de medo de gafanhoto, sim ou não? Porque gafanhoto é uma praga, amém? Você conhece gafanhoto? Quando tem gafanhoto, eles devoram tudo que vem pela frente. Então todo mundo tem medo de gafanhoto. Esse cara aqui, ele é tão violento, que é ele que come o gafanhoto. Isso é sério? Isso aqui é profético. Porque todo mundo tem medo de gafanhoto. E ele vem, e esse aqui é um caçador de gafanhotos. É ele que come o gafanhoto. Todo mundo tem medo? Ele come, ele pega e come o gafanhoto. Frito, assado, cru, do jeito que vier, ele está traçando. E mel silvestre, tem gente que come mel. E aí o sábio até disse, se você achou mel, come só um pouquinho que te basta. João tem esse negócio, de comer pouquinho mel para Nutella, me dá esse negócio aqui que eu vou beber 1 litro. João não tem esse negócio, sabe por quê? Porque João é criado no espírito de Elias. Caçador de gafanhoto. Aí quiseram dizer que ele era o Messias. Aí ele falou, opa. Pera lá. Aí não. Aí ele se levanta e fala assim, e aí eu vou para Marcos, porque Marcos tem... Marcos fala sobre o que ele usava roupa de couro e comia gafanhoto e mel. Quando as pessoas querem dizer que ele é o Messias, ele fala, aí não. Calma aí. 3:16 de Lucas. Olha o que ele diz. Continua lá no 16. Agora volta para o 3:16. Lê comigo. Aí ele fala assim, presta atenção. Hein? Sou Messias não, hein? Não sou Messias não. Eu sou só a voz. Eu sou apenas a voz. Se vocês acham que eu sou duro na minha palavra, vocês não viram nada, porque ele está chegando. Ele está chegando.
Ele está chegando. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas depois de mim, lê comigo o que ele disse? Olha o que ele disse. Mas João disse a todos: calma aí, vamos no 17. Olha o que ele disse. Eu só estou avisando. Eu só estou avisando. Porque eu sou uma voz. Agora ele está chegando. E ele tem na mão a pá. Ele vai limpar a eira dele. Ele vai tirar a palha e jogar no fogo. Ele está chegando. Então, se vocês forem inteligentes, arrependam-se. Esse é o garoto. É disso que ele está falando. Sabe quem é que guardou esse projeto? Sabe quem é que foi a incubadora desse projeto? Isabel. Zacarias. Então hoje eu quero exaltar a vida de Isabel e de Zacarias, porque souberam gerir um grande projeto do Eterno. Agora fique de pé e não saia desse lugar em nome de Jesus. Quero orar por gente nessa noite que carrega um projeto do Altíssimo, que carrega um propósito do Eterno e que não está sabendo lidar com isso. O risco de nós estragarmos o que Deus nos confiou é grande. E tem gente aqui que carrega uma marca e está sem saber como administrar isso. Vim aqui orar por você hoje. Então sai daí em nome de Jesus, porque o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar força e vai te dar sabedoria para você lidar com isso, porque não é sobre você, não é sobre ser famoso, não é sobre ter dinheiro, mas é sobre o que Ele colocou em você. E Ele quer te usar para algo extraordinário. Sai daí rapidinho e vem para cá que eu quero orar. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Estou preparando é isso aí. o caminho. É a melhor música de hoje. Essa eu gosto. Hoje você vai cantar se tiver coragem. Hoje você vai cantar se tiver coragem. Porque hoje você vai cantar declarando isso para o Senhor. Ou você canta a verdade, ou fica quieto. O que importa é que Ele cresça. Aleluia! Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo o
está com a sua aliança quebrada, afastado dos caminhos do Senhor, longe do Pai, mas que hoje deseja renovar a sua aliança, voltar para a casa do Eterno, restaurar a sua vida no altar de Deus. Se você está aqui, só dá um sinal com uma das mãos, nós vamos orar com você. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor, renovar a tua aliança, restaurar a tua vida, voltar para a casa do Eterno? Tem alguém aqui hoje? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está longe, está afastado, aliança quebrada? Tem mais alguém? Nós vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua filha que retorna à tua casa, restaura a aliança contigo. Obrigado por essa decisão, Senhor. Oh, Pai querido, que o Senhor possa colocar de volta o anel no seu dedo, sandália nos pés, vestes brancas, Senhor. Oh, Pai querido, que ela receba a graça do Eterno. Em o nome de Jesus, eu oro com cada irmão nesse altar. Eu oro com cada filho teu, cada filha tua, Senhor, que sabe, Deus, que carrega um grande projeto na vida, mas que precisam, Deus, precisam levar a sério o que o Senhor confiou. Por isso eu te peço, dá graça aos teus filhos, dá sabedoria, dá autoridade, dá, Senhor, a tua bênção sobre eles, para que eles saibam se conduzir no temor da tua palavra. Derrama uma unção, meu Deus, sobre esta casa. Derrama o teu temor sobre nós. Oh, Pai querido, e que a tua palavra cause em nós, meu Deus, temor, meu Pai. Temor, meu Deus. Que nós possamos endireitar nossas veredas e caminhar segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte.